Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Podcast extremamente importante, base estoica, a frase do Marco Aurélio. Vamos falar sobre como você virar essa chave, como você alcançar a máxima produtividade e performance do campo dos estudos para concursos públicos. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Lembrando que se você deixar para fazer depois, a tendência é que você não faça. Por isso, procrastinar apenas fará com que você demore de chegar aos próximos níveis. Até quando você vai procrastinar suas atividades? Como eu digo sempre, a forma que você faz uma coisa, geralmente é a forma que você faz as outras. Então, se você procrastina nesse pequeno ato de seguir o podcast, você vai procrastinar no momento de estudar, no momento de fazer a revisão, no momento de fazer o exercício. E para que você mude essa atmosfera, é importante que decisões importantes sejam tomadas, porque é nessas decisões que o nosso destino ele é traçado. Então, nesse momento, já siga o podcast, ative as notificações, tá? E além de ativar as notificações, deixe as 5 estrelas, assim você estará evidenciando o quanto o podcast tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, ah, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fundamental. Vamos que vamos? Olha só, toda a atenção para esse aspecto agora. Olha a base do episódio de hoje, é uma frase do Marco Aurélio, filósofo estoico. A nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela. Que frase forte! Eu vou repetir para você. A nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é exatamente a seguinte: você está satisfeita? Você está satisfeito com sua vida atual? Certamente alguns disseram sim, outros disseram não. Mas não tenha dúvidas que a vida que você está vivendo agora, ela é reflexo da forma que você pensa. Ela é reflexo do tipo de pensamento que você nutre. E é nesse sentido que eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual tipo de pensamento você tem depositado a sua energia? Porque todos nós temos uma energia vital, todos nós temos uma energia de realização. No cenário atual, no momento atual, a maior parte do seu tempo você dedica para qual tipo de pensamentos? Quando você pensa, por exemplo, no campo estudantil, você dedica os seus pensamentos a entender formas de construir mapas mentais, formas de construir resumos, formas de analisar melhor uma questão, formas de encontrar mais tempo de estudo? Ou você, na maior parte do tempo, fica: ah, essa banca examinadora não presta. Ah, essa banca examinadora, ela não é para mim. Ah, eu não consigo resolver questões. Ah, as pessoas não deixam eu estudar. Ah, eu não tenho um ambiente de estudo. Ah, as ferramentas que eu tenho não são as melhores. Ah, o meu professor não aprofundou como deveria. O que que você faz com a energia dos seus pensamentos? Em qual tipo de pensamento está a sua mente? E é exatamente aí que vem a segunda pergunta. O que você nutre? Pensamentos de progresso ou pensamentos de sabotagem?
Porque quando você nutre pensamentos de que tudo é contra você, ou de que para você é mais difícil, ou de que nada dá certo na sua vida, não tenha dúvidas que a sua vida dará menos certo ainda. Por quê? Porque a sua mente inconsciente precisa de uma resposta que afirme positivamente o que ela está dizendo. É incoerente, é incongruente você dizer que sua vida não dá certo e ela começar a dar certo. É incongruente. Agora, se você prega, e quando eu falo pregar, é em pensamentos, que você melhorará a cada dia do ponto de vista estudantil. Que a cada dia você vai ter uma maior noção das bancas examinadoras. Que a cada dia que passa, o seu grau de conhecimento ele aumenta. Não faz sentido, gente. Como a gente fala no campo educacional, é matemático, ou seja, um pensamento lógico, exato. Não tem como você estudar mais e ter menos conhecimento. Se você estuda mais, você vai ter mais conhecimento. Só que apenas estudar mais não é suficiente. Você precisa estudar melhor. E o que é estudar melhor? É ter planejamento e organização. Por quê? Porque quando você tem planejamento, você sabe qual é o seu objetivo. Então, você tem uma carreira e nessa carreira você sabe exatamente onde você quer chegar. E quando você tem a organização, você sabe como chegar lá. Então você sabe a estratégia que você vai adotar, o passo a passo que você vai executar cada dia para atingir aquele objetivo. E naturalmente, quando você se enxerga num processo evolutivo, os seus pensamentos de progresso, eles são retroalimentados. Agora, se todo santo dia você senta para estudar e continua sem saber o que fazer, os pensamentos de sabotagem eles também vão se multiplicar. E o que é pior, os pensamentos de progresso, em regra, eles vão tomando você gradativamente. Os pensamentos de sabotagem, eles vêm como um turbilhão. E quando eu falo como um turbilhão, você, quando acontece uma situação, aí a sua mente sabotadora diz: viu que eu disse que não ia dar? Você repete para você mesmo. Tá vendo que não vai dar? Então crie mecanismos de você virar essa chave. Como assim? Ao invés de falar, eu gosto muito da frase do GT, do Jerônimo Temer, que ele usava essa expressão. Tá vendo que não vai dar quando ele queria fazer a transição de carreira dele. Ele, ao contrário, ele era servidor e queria ser empreendedor. Tá? No caso de você, é exatamente ao contrário, quer sair da iniciativa privada e ingressar no serviço público, ou já está no serviço público e ir para uma carreira melhor. Então, o que é que você costuma trazer? É exatamente o contrário. É exatamente assim, ó, se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil passar em concursos públicos, todo mundo seria servidor. Se está doendo, é porque está funcionando. Guarda essas frases. Melhor ou mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante do que a intensidade é a frequência. Esse tipo de frase é importante para que na hora que você venha com um pensamento sabotador, você fale: eu estou seguindo. A cada dia, 1% melhor. A cada dia, quando eu falo 1% melhor, em 100 dias, você estará dobrando, porque você estará em 100%, dobrando a sua evolução. Isso é algo maravilhoso, que você só consegue se você tiver os pensamentos corretos, se você tiver os pensamentos equilibrados. Por isso que eu te pergunto, como é que você se sente com os seus pensamentos atuais? Talvez se você tenha pensamentos de progresso, você vai dizer: eu me sinto cada vez mais próximo à aprovação. Os mentorados que comentam o podcast, seja no Spotify, seja no YouTube ou no WhatsApp,
É maravilhoso como eu consigo enxergar que esses estudantes eles estão num caminho muito próximo de alcançar essa aprovação, porque eles se sentem extremamente confiantes a ponto de explodir em palavras aquela confiança. E quando você coloca isso para fora, você retroalimenta pensamentos de progresso. Só que algumas pessoas recebem o podcast e simplesmente elas não ouvem. Ou elas ouvem e elas não colocam em prática. Repito, todo santo dia, ao ouvir o podcast, comente, diga o porquê que aquele episódio fez a diferença na sua vida. Porque quando você fala aquilo, quando você escreve, você está ativando na sua mente aspectos que vão fixar o impacto que foi gerado. E quando você diz assim, ó, neste podcast me impactou o seguinte, qual tipo de pensamento eu tenho depositado na minha energia. Então, quando você está numa situação atribulada, e aí você está se autodestruindo com pensamentos, você para e diz, eu estou repetindo padrões do passado. Eu não estou efetuando novos pensamentos. Eu faço isso o tempo inteiro. O tempo inteiro porque isso é um exercício diário. Quando surge um pensamento, por exemplo, estou criando um novo projeto, em breve um projeto massa que eu vou lançar aí nas minhas redes. E já fiquem atentos aí, são alguns projetos do professor Alan Vinícius, projetos ligados a possibilitar que vocês tenham mais acesso a materiais de qualidade, materiais escritos, para possibilitar que vocês entendam mais as questões, como questões comentadas, como processos de resumos já elaborados para vocês, ou seja, em breve existirão aí produtos novos para aqueles que são engajados possam de fato ter acesso. Quando eu digo isso, eu acabei de fazer um teste agora. Quando eu digo isso, vão ter pessoas que vão pensar assim: meu Deus, que maravilha! O professor vai criar mais inovação, vai trazer mais pontos que vão facilitar a minha vida. Meu Deus, serei o primeiro, estarei no topo da lista de aquisição dessas ferramentas. Esse é a pessoa que tem pensamentos de progresso. A pessoa que tem pensamentos destrutivos, de sabotagem, vão pensar exatamente o que? Meu Deus, serão quantas páginas? Meu Deus, será mais coisa para eu poder aprender? Mais material? Meu Deus, onde é que eu vou arrumar tempo? Ou, meu Deus do céu, esse tipo de material eu vou ter que ter mais coisa, vou ter que adquirir mais coisa. Não aguento mais adquirir material. É exatamente pensamentos de sabotagem. Esse tipo de estudante não vai chegar à aprovação tão cedo, porque precisa virar a chave, precisa se motivar com o processo, precisa se apaixonar pelo processo. A paixão pelo processo, a paixão pelo aprendizado é o que vai fazer com que você mude o seu patamar estudantil. E essa mudança de pensamento, essa mudança de frequência vai lhe proporcionar a aprovação que você tanto sonha. Um grande abraço, estamos juntos. E antes de ir embora, é importante que você compartilhe esse episódio com aquela pessoa que não pode deixar de ouvir essas palavras. Essa pessoa vai chegar aqui, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Isso faz uma diferença enorme. E você que senta para estudar, mas não sabe por onde começar. Você que senta para estudar, mas parece que não sai do lugar. Parece que você está caminhando, 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 mas está caminhando só de círculo. Não vai, não anda, não caminha, não muda a atmosfera. Ou você que olha para os seus estudos e não vê avanço, não consegue medir o seu desempenho, então você não sabe nem se está longe ou se está perto da aprovação. Se é o seu caso, neste momento, manda uma mensagem para o professor Alan através do direct do Instagram ou através do WhatsApp, dizendo: professor, preciso de ajuda, preciso entender os próximos passos, as soluções educacionais que eu adotarei para transformar a minha jornada estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 219. Valeu, grande abraço!